Atenção! Violência não. A cada 4 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil. Por isso a Rádio Prudente, o show do Ed Thomas e o CREAS, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Mulher, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, leva ao ar Amor sem Violência contra a Mulher. Em defesa da mulher, ligue Delegacia da Mulher 3908-7660. Polícia Militar 190. Secretaria de Política para as Mulheres, Central de Atendimento à Mulher, Disque 180. Um programa do CREAS e show do Ed Thomas em defesa da mulher. Mas por que alguns homens, nem todos, não querem dividir os cuidados com os filhos e os cuidados com a casa com as suas parceiras? O que acontece com esses homens? Nós temos que entender que a origem de muitos dos comportamentos dos homens sobre o cuidado com a criança quando são pais, ou sobre dividir as tarefas de casa, e também quando usam da violência contra a sua parceira, muitas vezes a origem desse comportamento está na forma como os meninos são educados. Vocês conseguem entender isso? Muitas vezes achamos que alguns comportamentos são da natureza do homem, ou que homem é assim mesmo. Ouvimos isso várias vezes. Contudo, a violência praticada por homens, o uso de drogas e o comportamento desrespeitoso em relação à sua parceira estão relacionados à forma como as famílias, e de um modo mais amplo a própria sociedade, educam meninos e meninas, sempre de forma diferente. Mudar a forma como educamos e percebemos os homens não é tarefa fácil, nós sabemos disso, mas é necessário para que a mudança de comportamento dos homens ocorra. Muitas culturas incentivam, por exemplo, os meninos a serem agressivos e competitivos, não é mesmo? O que leva, por vezes, as meninas a aceitarem a dominação dos homens. Acham que é normal os meninos serem agressivos e as meninas serem passivas. Isso tem que ser mudado. Os meninos geralmente são criados a competir e a usar a violência entre si para provarem que são homens de verdade. Meninos que mostram interesse, por exemplo, em cuidar de criança, que executam tarefas domésticas, que têm amizade com meninas, que demonstram suas emoções e que ainda não tiveram relações sexuais, em geral, são ridicularizados por suas famílias e amigos, como sendo viadinhos. Vocês já ouviram esse termo? Geralmente, os homens são criados para serem autossuficientes, não se preocuparem com a sua saúde e não procurarem ajuda quando enfrentam situações de estresse. Mas prestem atenção, ter com quem falar e procurar algum tipo de ajuda é importante também para os homens. Senão, eles podem se envolver mais facilmente com o uso de drogas e ter comportamentos agressivos. Entendemos que os homens devem ser vistos como aliados e não como obstáculos, como parceiros e não como rivais. Os homens, mesmo aqueles que por vezes tenham sido violentos ou que não tenham demonstrado respeito com suas parceiras, possuem capacidade para ser respeitosos e cuidadosos com elas, para negociarem suas relações com diálogo e respeito, para assumir responsabilidade por seus filhos e para interagir e viver de forma harmoniosa ao invés de forma violenta. Não é isso que nós esperamos? Não é isso que nós queremos? Acreditamos que é importante começar a perceber o que os homens fazem de positivo e humano e acreditar no potencial de outros homens fazer o mesmo. Mas será que um homem pode aprender a cuidar? Porque normalmente nós ouvimos falar que o homem não sabe cuidar, não é mesmo? Só que eles sabem cuidar sim, e eles podem aprender a cuidar. O que nós entendemos por cuidar? Estamos falando por cuidar como um tipo de interação de uma pessoa com o mundo à sua volta, com as coisas, com as plantas, com os animais. E, principalmente, com outros seres humanos. Inclui também a relação de cuidado consigo mesmo. Em nossa sociedade, o ato de cuidar, das crianças, das pessoas doentes, dos idosos, dos animais, é visto como coisa de mulher, não é mesmo?
Porém, cada vez mais, vemos homens executando tarefas associadas ao cuidado com crianças, tarefas domésticas, seja dentro de casa, em escolas, em berçários. Desde crianças, as mulheres são estimuladas a brincar de boneca, exercitando o que supostamente as espera pela frente, a vida doméstica. Casar, ter filhos, cuidar do marido da casa. Quando o menino resolve brincar de casinha de boneca, geralmente ele é recebido com chacotas e censura. Para as meninas, ensinamos que o cuidado com a saúde é muito importante, que uma boa menina anda sempre bonita e arrumadinha. Em geral, nunca para si, mas sempre para os outros, não é? Para os meninos, já não. Ensinamos que é muito importante ser forte, não chorar e estar preparado para superar os obstáculos e enfrentar riscos. Um amigo, por exemplo, nos contou que, numa certa ocasião, seu pai, brincando com ele, colocou-o dentro de uma caixa vazia, fechando a tampa para que se esforçasse em sair. Quando, enfim, conseguiu erguer a referida tampa, o garoto estava sozinho no teto da casa. O pai o havia colocado lá em cima e gritava de baixo: "Agora desce! Você é ou não é homem?" Sabemos de muitos casos em que, quando o menino se envolve em brincadeiras de meninas, como nós entendemos, os pais compram armas e jogos de guerras e lhe dão de presente, passando a tocá-lo ainda de modo mais rude, sob o argumento de que isso é para ele aprender a ser homem. Em resumo, do mesmo modo que os homens aprendem a não se cuidar, nem cuidar dos outros, eles podem aprender a cuidar. Para isso, é importante abrir espaço para a experiência. Os homens precisam ser estimulados, os meninos, desde a sua primeira infância, precisam ser estimulados a cuidar dos filhos, das plantas, das pessoas, dos animais, da casa. Por quê? Será que se os homens cuidassem mais dos filhos, a situação seria diferente? O que você acha? As crianças aprendem com os adultos, não é mesmo? Então, é importante considerar que meninos que convivem com homens adultos, seus pais, tios, amigos da família, que cuidam das crianças, por exemplo, provavelmente aprenderão que podem desempenhar essa tarefa no futuro, sem se preocupar que esse tipo de atividade é para mulheres, é coisa de viadinho. Eles aprenderam que homens de verdade também cuidam dos filhos, da casa, das plantas, dos animais, desde que eles convivam com homens que praticam também essas atividades sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. Amor. Sem violência contra a mulher. Organização do Programa de Proteção às Mulheres no CREAS, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Daniele Aguiar dos Santos Luz, estagiária de Serviço Social. Giane Luciene dos Reis Barbosa de Carvalho, psicóloga. Simone Duran Toledo Martinez, coordenadora. Sandra Cristina Martins Piedade da Silva, assistente social. E Neila Cristiane Manuel Campione, educadora social. Informação, direito do cidadão. Violência, não.